As chamas ainda dançavam no reflexo dos olhos dela quando Clara correu pelos corredores da mansão, apertando nos braços a menina que soluçava sem ar. Vamos sair daqui, meu amor. Eu prometo, ninguém vai te fazer chorar de novo. A voz da babá ecoava entre as paredes frias como uma oração. O chão de mármore refletia o caos, os passos apressados, os gritos. Atrás delas, uma voz feminina carregada de ódio cortava o ar. Volta aqui, sua inútil! Mas Clara não olhou para trás. Cada lágrima da menina era um lembrete de por que ela precisava seguir. A noite parecia nunca acabar. As portas, antes elegantes, agora se transformavam em obstáculos de um labirinto infernal. Do lado de fora, o vento batia forte, como se tentasse empurrá-las para longe daquele lugar amaldiçoado. O som da tempestade misturava-se ao choro da criança, e por um instante Clara pensou que não conseguiria continuar. Mas quando olhou para o pequeno rosto em seus braços, tão frágil e machucado, algo dentro dela reacendeu. Um fogo antigo, uma promessa esquecida. E ela continuou. Horas antes, a mansão Montenegro parecia apenas mais uma casa rica, mergulhada em silêncio. Cortinas pesadas, tapetes importados, uma ordem quase assustadora. No centro da sala, a pequena Laura, apenas 5 anos, olhava fixamente para uma caixinha de música quebrada. Não falava, não sorria, não chorava. Desde o acidente que tirara a vida da mãe e uma de suas pernas, algo nela havia morrido também. O pai, César Montenegro, um homem de negócios arrogante e ausente, fingia força diante de todos, mas a ruína morava dentro dele. A nova noiva, Verônica, ocupava o espaço da esposa morta com o charme de quem sabia disfarçar o veneno em perfume caro. Essa menina precisa de disciplina, não de pena, dizia, enquanto o milionário balançava a cabeça, sem coragem para discordar. Naquela manhã, o destino bateu à porta. Clara, vestindo um simples uniforme azul, segurava uma pasta de documentos. Vim para trabalhar como babá, senhor Montenegro. Ele apenas assentiu. Faça seu trabalho e não se envolva com os assuntos da família. O olhar frio dele não a intimidou. Por um instante, os olhos da menina e da babá se cruzaram. Algo ali se reconheceu. Um pedaço esquecido de luz encontrou seu reflexo. Clara começou devagar, quase invisível. Limpava o quarto em silêncio, dobrava roupas, arrumava brinquedos que ninguém mais tocava. No segundo dia, encontrou a caixinha de música. Limpou-a com cuidado e, sem perceber, começou a cantar uma melodia antiga, uma que Laura reconheceu na hora. Era a mesma que sua mãe cantava antes de dormir. A menina congelou. Como você conhece essa música? E perguntou trêmula. Clara sorriu, porque alguém muito especial me ensinou quando eu era pequena. Foi o primeiro momento em meses em que a casa respirou algo além de tristeza. Nos dias seguintes, a voz de Clara ecoava como bálsamo pelos corredores. Laura começou a sorrir de leve, depois a rir. As risadas soavam como notas musicais perdidas, reencontrando sua canção. Mas Verônica observava de longe, com olhos de serpente. Cada gesto de carinho entre babá e criança a irritava mais. Essa mulher está se metendo onde não deve, murmurou. E a partir dali decidiu destruí-la. Certa noite, Clara ouviu passos na escada. Abriu a porta do quarto e viu Laura acordada, segurando uma fotografia antiga. Achei no baú do papai. É minha mãe, mas tem outra mulher com ela. Olha! Quando Clara se aproximou, o sangue gelou. Era o rosto dela, ou de alguém idêntica. Quem é essa pessoa? Por que parece tanto com você? A babá sorriu nervosa. Deve ser coincidência, meu amor. Mas dentro do peito, o coração pulsava lembranças que ela jurava ter esquecido. Enquanto isso, Verônica tramava. Contratou uma funcionária para vigiar a babá e, nas sombras, montava o teatro da desgraça. Quero saber tudo o que essa mulher faz, ordenou. O plano era simples: criar provas falsas, manipular o milionário e tirar Clara da mansão, ou destruí-la completamente. No café da manhã seguinte, César chegou apressado, falando ao telefone.
Verônica o esperava com seu sorriso de vitrine. Amor, precisamos falar sobre a babá. Ela está deixando Laura dependente. Isso não é saudável. Ele suspirou cansado. Então encontre uma solução. E ela já tinha uma. A clínica Santa Alfonso tem vaga imediata. Tratamento intensivo, sem visitas, para estabilizar a menina. Um médico apareceu, vestindo jaleco e um sorriso falso. É o melhor para ela, garantiu. Mas Clara sabia, aquilo era uma armadilha. Laura melhora com música, com amor, não em isolamento. Disse com voz firme. O homem fingiu anotar, depois diagnosticou. Transtorno reativo grave, risco para si mesma. Laura, da porta, ouviu a palavra internação e chorou. Eu não quero ir. Clara ajoelhou-se, segurou suas mãos e começou a cantar. A melodia acalmou o desespero. César hesitou. Verônica, sussurrando, plantou o veneno final. Se não agir agora, vai perder tudo. O médico estendeu os papéis. Clara respirou fundo. Me dê 24 horas. Se ela não der um passo de esperança, eu mesma a levo. A coragem dela desconcertou a todos, mas Verônica não recuou. À tarde, o golpe seguinte foi armado. Um brinco caro apareceu no carrinho de limpeza. Uma pulseira foi encontrada no quarto da menina. Rubo! Gritaram. Manipulação emocional, completou o falso médico. A polícia foi chamada. Laura gritava, tentando defender a babá. Ela não fez nada. Não levem a minha babá. César, dividido entre razão e dúvida, tremia. Verônica, teatral, chorava. Ela enfeitiçou você e sua filha. Clara manteve-se calma. Então vejam as câmeras. Se sou culpada, não terão nada a esconder. O segurança negou, dizendo que as imagens eram privadas. Mas ela tinha um trunfo. A caixinha de música que consertara havia dias. Dentro dela, um microgravador oculto. E ele havia registrado tudo. À frente de todos, Clara apertou o botão. As vozes ecoaram. Hoje, às 22, plantei o brinco no carrinho. Depois chamem a clínica e a polícia. O silêncio que se seguiu foi mortal. Verônica empalideceu. O médico engoliu seco. César fitou a noiva com olhos de horror. Explique isso, disse, e a máscara dela se quebrou. Tentou falar, mas a voz falhou. Laura correu para os braços da babá. Eu sabia que você não mentia. As sirenes que chegavam do lado de fora não eram mais para prender Clara, mas para salvar a verdade. Ainda assim ela sabia. O pesadelo estava longe de acabar. Horas depois, a casa mergulhou em silêncio. Verônica fora levada sob investigação. César se trancara no escritório e Laura dormia nos braços da babá. Eu devia ter visto antes, murmurou o milionário. Às vezes o amor se disfarça nas vozes mais simples, respondeu Clara. Lá fora, as viaturas se afastavam, levando o eco da vergonha. Mas o verdadeiro segredo da mansão Montenegro ainda dormia debaixo das cinzas do passado. E foi naquela madrugada, quando tudo parecia finalmente em paz, que Clara encontrou o bilhete embaixo da porta. 5 palavras escritas à mão, com tinta vermelha. Eu sei quem você é. Ela sentiu o chão desaparecer sob os pés. A verdade, aquela que o fogo tentou apagar, estava prestes a voltar. Antes de continuar, me diz uma coisa. De onde você está assistindo essa história agora e que horas são aí na sua cidade? Escreve aqui nos comentários. Eu adoro saber até onde essas histórias de coragem e destino chegam. E se você está arrepiado com o que está por vir, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque essa história está só começando. O bilhete tremia entre os dedos dela, como se tivesse vida própria. Eu sei quem você é. As letras vermelhas pareciam sangrar no papel amarelado. Clara respirou fundo e olhou ao redor. A casa dormia, mas o silêncio não era de descanso. Era o silêncio de quem observa, de quem esconde. Ela guardou o bilhete no bolso do avental e se aproximou da janela. Do lado de fora, o vento balançava as árvores do jardim, fazendo-as parecer sombras vivas. Por um instante, Clara sentiu o passado sussurrar no ouvido. Você achou que podia fugir para sempre, não foi? Ela fechou os olhos, tentando afastar a lembrança.
Mas bastou um segundo para tudo voltar. O fogo, os gritos, a fumaça. As mãos pequenas dela cobertas de cinzas e a voz da mãe dizendo: "Corre, Helena, corre." O nome que ninguém mais pronunciava. O nome que ela enterrou para sobreviver. Na manhã seguinte, Laura acordou mais cedo do que o normal. Clara, tive um sonho. Você estava comigo num lugar cheio de flores e a mamãe também. Todas nós cantávamos a mesma música. Clara sorriu, mas o coração doía. Talvez tenha sido o céu te mostrando que o amor não morre, meu anjo. Laura assentiu e abraçou o pescoço dela com força. Promete que nunca vai me deixar? Clara a envolveu nos braços e respondeu com a voz embargada: Prometo, mesmo que o mundo tente me tirar de você. Enquanto isso, César permanecia trancado no escritório. O orgulho ferido e o escândalo da noite anterior ainda o atormentavam. Nos jornais, manchetes gritavam: Babá inocenta-se e desmascara a noiva do milionário. O Império Montenegro estava novamente nas manchetes, e ele, o homem que prezava tanto pela reputação, agora era o protagonista de uma tragédia pública. Verônica, levada pela polícia, não tardou a reagir. No fim da tarde, os advogados dela apareceram com uma liminar. O caso seria revisto. Tudo foi um mal-entendido, diziam as manchetes novas. E como sempre acontece com os poderosos, a mentira já começava a encontrar brechas para retornar. Clara sabia que aquilo era apenas o começo. Na cozinha, uma das funcionárias mais antigas, Dona Lídia, se aproximou devagar. Menina, achei isso perto da fonte velha. Era um medalhão coberto de terra e fuligem. Clara o limpou com o pano e sentiu o corpo gelar. Gravado em letras finas, Helena Montenegro. O mundo parou. O chão pareceu girar. Ela subiu as escadas correndo e se trancou no quarto de serviço. Sentou-se na cama, apertando o medalhão contra o peito. As memórias vieram como tempestade. O incêndio, as vozes, o cheiro da madeira queimando. E um homem de terno observando tudo de longe antes de desaparecer na escuridão. Não pode ser, murmurou. As lágrimas escorriam sem controle. Aquilo não era coincidência. A vida estava devolvendo o passado que ela tentou esconder por 30 anos. Naquela noite, ela foi até o escritório de César. Ele estava com uma garrafa de uísque pela metade, olhando fixamente para o nada. Preciso te mostrar algo, disse. Ele ergueu os olhos, cansado. Não agora, Clara. Já chega de confusão. Mas ela insistiu. Colocou o medalhão sobre a mesa. Reconhece? César franziu o senho. Pegou o medalhão nas mãos. Helena Montenegro era o nome de uma das filhas do meu tio. Morreram todos no incêndio da fazenda há uns 30 anos. Clara respirou fundo. Nem todos. Ele a encarou confuso. O que quer dizer? Eu sou Helena, ela disse, e o silêncio caiu como um trovão. O milionário ficou imóvel. Isso é impossível. Eu também achei que fosse, até encontrar isso, respondeu, apontando para o medalhão. Eu sobrevivi, César. Fui tirada do incêndio por uma mulher que me criou como filha longe daqui. Mudei de nome de vida e agora o destino me trouxe de volta para casa, sem que eu soubesse. César levantou-se devagar, a respiração pesada. Está dizendo que é parente da minha esposa falecida? Clara assentiu. Irmã dela. Ele levou as mãos à cabeça. Meu Deus! Por um instante, o peso de todos os anos caiu sobre ambos. Ele se lembrou das fotos antigas, dos retratos da fazenda queimados, da sensação de que algo naquela tragédia nunca havia sido explicado. Helena, ou Clara, como agora era conhecida, continuou. O incêndio não foi acidente, César, foi provocado. E alguém aqui dentro sabe disso. O homem cambaleou até a janela. Quem faria algo assim? A babá respondeu com os olhos marejados. Alguém que ainda está entre nós. Antes que pudessem continuar, ouviram um barulho no corredor. Quando abriram a porta, uma sombra fugia em silêncio. Clara correu até o fim do corredor e encontrou um envelope jogado no chão. Dentro dele, uma foto antiga, 2 meninas abraçadas, Helena e a irmã, e ao fundo, uma mulher de vestido vermelho sorrindo. Verônica. Não pode ser. César murmurou, o rosto em choque. Ela era amiga da família. Trabalhava na fazenda antes do incêndio.
Clara assentiu e voltou para terminar o que começou. A noite caiu pesada sobre a mansão Montenegro. Do lado de fora, as cigarras cantavam, mas lá dentro o som era de lembranças voltando à tona. Laura dormia tranquilamente, sem imaginar o furacão que cercava sua nova mãe de alma. César decidiu reabrir os arquivos antigos. Vasculhou jornais, recortes, laudos. Tudo dizia acidente doméstico, mas uma foto chamou a atenção. Um galão de combustível ao lado do quarto principal. Por que nunca investigaram isso? Ele perguntou em voz alta. Helena respondeu. Porque alguém poderoso pagou para que não fosse investigado. O relógio marcava quase meia-noite quando o portão da mansão se abriu. Um carro preto entrou devagar. Era Verônica, acompanhada de 2 advogados e um segurança. Vim buscar o que é meu, disse ela entrando com o olhar frio. César tentou manter a calma. Você devia estar presa. E você devia me agradecer por ainda não estar falido, respondeu ela com desdém. Helena deu um passo à frente. O seu reinado acabou. Verônica riu. Você acha que uma história velha vai mudar alguma coisa? Você é só uma empregada que inventou um passado. Helena tirou do bolso o gravador que sempre carregava. Talvez eu seja, mas o que importa não é quem eu fui, e sim o que você fez. Apertou o botão. A voz que ecoou pela sala era inconfundível. Era Verônica, há 30 anos, em uma gravação resgatada dos arquivos da polícia. Uma confissão gravada por engano em uma fita de depoimento. A mãe dela sabia demais. O fogo foi a única saída. César olhou para a mulher horrorizado. Verônica empalideceu. Isso é mentira. Mas já era tarde. Laura, acordada pelo barulho, apareceu no topo da escada. Foi você, disse a menina, a voz trêmula. Você matou minha mãe. Verônica virou-se nervosa. Cala a boca, pirralha! César a empurrou para longe. Sai daqui agora. Ela tropeçou, gritou algo ininteligível e saiu correndo pela porta. Do lado de fora, as sirenes voltavam a ecoar. No caos, Helena se ajoelhou e abraçou a menina. Acabou, meu amor. Agora acabou. Laura chorava baixinho. Você não vai embora, né? Nunca mais. Mas enquanto todos se reuniam lá fora, alguém observava da escuridão. Um homem de terno, chapéu e olhar vazio. Em suas mãos, uma foto antiga. 3 crianças, 2 meninas e um menino. No verso, uma frase escrita à mão. Nem todos morreram no incêndio. O destino ainda não havia revelado sua última carta. Antes que a noite terminasse, Helena subiu até o quarto de Laura e sentou-se ao lado da cama. A menina já dormia, abraçada à caixinha de música que agora tocava perfeitamente. A canção está completa, murmurou César entrando devagar. Ela sorriu, porque o amor finalmente encontrou seu final. Ele se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dela. Você trouxe a vida de volta para esta casa. Helena olhou pela janela, onde o céu começava a clarear. O fogo destruiu o passado, mas a verdade ainda tem cinzas acesas. E nelas ainda há segredos. Enquanto o primeiro raio de sol atravessava as cortinas, Helena fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Obrigada, meu Deus, por me permitir recomeçar. Mas no fundo ela sabia. O recomeço sempre trazia consigo um novo desafio. E o nome daquele desafio acabara de surgir das sombras. Antes que a tela escureça, quero te pedir uma coisa. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. A verdade ainda não terminou de falar. Amanhã amanheceu com um silêncio diferente. Não era o silêncio da paz, mas o de algo que se prepara para acontecer. As cortinas da mansão Montenegro tremulavam com o vento leve, enquanto Helena, ainda usando o uniforme azul da babá, observava o jardim do quarto andar. As flores estavam voltando a nascer sobre o solo queimado. Era como se até a natureza soubesse que algo estava sendo reparado, mas no fundo ela sentia. Aquilo ainda não havia terminado. O bilhete, o medalhão, o homem de terno que observava, a distância,
Todos eram sinais de que o passado não havia sido completamente enterrado. César estava no escritório, revisando pilhas de documentos antigos, tentando reconstruir a história da família. Nas páginas amareladas, havia mais perguntas do que respostas. Se Helena sobreviveu, quantas outras verdades ficaram escondidas? Ele se perguntava, apertando o medalhão dourado entre os dedos. De repente, uma batida na porta interrompeu o devaneio. Era Dona Lídia, ofegante. Senhor, há um homem lá fora querendo falar com a Dona Helena. César levantou os olhos, surpreso. Com ela? Quem é? Disse que se chama Miguel e que é da família. Helena, que ouvia da escada, sentiu o coração parar. Miguel. Aquele nome despertou lembranças soterradas. Um menino correndo pelo campo, o som da risada dele misturado ao canto das cigarras. Um irmão, um pedaço esquecido da infância. Ela desceu as escadas devagar, tentando conter a emoção. Na porta, um homem alto, de terno cinza e olhar cansado a esperava. Tinha cicatrizes discretas no rosto, como quem carregava a marca de um passado cruel. Helena, ele disse com a voz rouca. Ela ficou sem palavras. Miguel! O tempo parou. Eles se abraçaram com força, como se tentassem recuperar 30 anos em um só instante. As lágrimas caíram sem vergonha, lavando as feridas do tempo. César observava à distância, sem saber o que dizer. Eu achei que você tivesse morrido, disse Miguel, a voz trêmula. Eu também. A mulher que me salvou disse que ninguém mais tinha sobrevivido. Ele assentiu. Fui levado para um orfanato em outra cidade. Quando cresci, tentei procurar, mas o nome Montenegro estava manchado. Ninguém falava do incêndio, até que vi as notícias sobre você. Helena o conduziu até a sala e serviu café. Há tanta coisa que você não sabe, Miguel. Aquilo não foi acidente. Ele a olhou em silêncio. Eu sei. E sei quem provocou. As palavras dele caíram como pedra. Quem? Perguntou César, tenso. Miguel abriu a pasta que carregava e colocou sobre a mesa uma foto antiga, um contrato e uma carta manchada de fumaça. Verônica trabalhava para um homem chamado Álvaro Montenegro, nosso tio. Ele queria apagar todos os rastros da herança que a mãe deixou para nós. Mandou incendiar a casa. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Nosso próprio sangue. Miguel assentiu. Ele sobreviveu, fugiu para o exterior e voltou com outro nome. E adivinha? Ele é sócio da empresa de César. O milionário ficou sem ar. Isso é impossível. Miguel empurrou a carta na direção dele. O homem que você chama de mentor, o que financiou seus primeiros negócios, é o mesmo que mandou queimar a nossa família. O silêncio na sala era ensurdecedor. Helena fechou os olhos e respirou fundo. O mal nunca morre se a verdade é escondida. César levantou-se e começou a andar em círculos. Se isso for verdade, estamos todos em perigo. Miguel o interrompeu. Já estamos. O bilhete que ela recebeu não foi mandado por Verônica. Foi ele. Ele sabe que você descobriu. Do lado de fora, um trovão anunciou a chuva que se aproximava. Helena se levantou, caminhou até a janela e viu um carro preto estacionado do outro lado da rua. Os vidros escuros, o motor desligado. Mas ela sentia os olhos a observando. Ele está aqui, murmurou. Naquela noite, Laura teve pesadelos. Gritava dormindo, chamando pela mãe. Helena correu até o quarto. Abraçou-a e começou a cantar a velha melodia. A menina foi se acalmando aos poucos, até abrir os olhos marejados. Eu vi o fogo, babá. Vi ele de novo. Helena alisou os cabelos dela. Foi só um sonho, meu amor. Mas no fundo ela sabia que não era. No corredor, Miguel conversava com César em voz baixa. Precisamos tirar vocês daqui. Ele não vai parar até acabar o que começou. César, orgulhoso, recusava-se. Não vou fugir da minha própria casa. Miguel respondeu firme. Então, prepare-se para perdê-la. A chuva começou a cair grossa, batendo contra as janelas. O som dos trovões misturava-se ao vento. Helena colocou Laura para dormir e desceu.
No andar térreo, as luzes piscavam. O gerador falhava. Falta de energia? Perguntou. Dona Lídia assentiu. Desde que aquele carro apareceu, as coisas estão estranhas. De repente, um estalo seco ecoou do portão. O vidro da sala estourou. César correu até a janela e viu a sombra de um homem fugindo pelo jardim. Helena agarrou o braço dele. E ele, quando saíram, o carro preto já não estava mais lá. No chão, perto do portão, um envelope molhado pela chuva. Helena o pegou. Dentro, uma foto. Era ela e Laura dormindo juntas, tirada de dentro da casa. No verso, uma frase. O fogo nunca apaga, apenas muda de lugar. O medo voltou a apertar o peito. Miguel fechou os punhos. Ele está jogando com a gente. Durante os dias seguintes, Helena não dormiu. Vigiava Laura o tempo todo. As janelas ficaram trancadas, as luzes acesas. César reforçou a segurança, mas o medo andava livre pelos corredores. O passado parecia estar se materializando dentro da própria casa. Até que uma noite, Helena ouviu um som vindo do porão. Um som metálico, repetitivo, como algo sendo arrastado. Desceu com uma lanterna e, no canto mais escuro, encontrou uma caixa antiga coberta por um lençol. Dentro, recortes de jornal, fitas cassete e documentos queimados. Um dossiê inteiro sobre a família Montenegro. E entre os papéis, uma carta nunca enviada, escrita pela mãe dela. Se algo acontecer comigo, prometam nunca confiar em Álvaro. Ele quer o dinheiro, mas o que realmente deseja é o poder. Protejam as crianças. Ele é capaz de tudo. As lágrimas escorreram silenciosas. Helena apertou o papel contra o peito. Agora tudo fazia sentido. O incêndio, o bilhete, o carro preto. Álvaro ainda estava vivo. Na manhã seguinte, ela contou tudo a César e Miguel. Ele quer terminar o que começou. E a chave está em Laura. César se assustou. Como assim? A herança da família foi dividida secretamente antes do incêndio. Parte dela foi colocada no nome das filhas. E Laura é a única descendente viva da outra linhagem Montenegro. Miguel completou. Se ela morrer, tudo volta para ele. O silêncio foi rompido por um grito. Laura! Helena correu para o quarto. A cama estava vazia, a janela aberta, e o vento batia as cortinas com violência. Não! Gritou, o coração disparado. Lá fora, as marcas de pneus denunciavam a fuga. César correu até o portão, mas o carro preto já desaparecia na curva. Eles a levaram, berrou. Helena caiu de joelhos. Não! Meu Deus, não! As horas seguintes foram um tormento. A polícia foi acionada, estradas bloqueadas, helicópteros enviados, mas nada. Nenhum sinal da menina. Helena ficou sozinha na capela da mansão, rezando. Senhor, eu não sobrevivi ao fogo para perder ela agora. Me mostra o caminho. Faz o impossível. As lágrimas caíam sobre o chão frio, e no exato instante em que ela se levantou, a caixinha de música que ficara sobre o altar começou a tocar sozinha. A mesma melodia. Dentro dela, algo tilintou. Um pequeno papel dobrado que ela nunca havia visto antes. Desdobrou com mãos trêmulas. Era um mapa, desenhado à mão com uma marca vermelha. O mesmo símbolo que havia no medalhão. Ele quer me levar até lá, murmurou. Miguel entrou correndo. Recebemos uma ligação anônima. Disseram que Laura está viva. Mas precisamos agir rápido. Helena olhou para o mapa e assentiu. Eu sei onde ela está. Sem hesitar, os três entraram no carro e seguiram estrada afora, em meio à tempestade. O farol iluminava a névoa como se cortasse fantasmas. A cada quilômetro, a lembrança do incêndio voltava com mais força. César dirigia em silêncio. Miguel, no banco de trás, revisava o mapa. É a antiga fazenda. O mesmo lugar onde tudo começou. Helena olhava pela janela, o coração em chamas. O fogo vai terminar onde começou. A chuva se transformou em dilúvio quando chegaram ao portão enferrujado da fazenda. O tempo parecia ter parado. O cheiro de terra molhada misturava-se ao de madeira queimada. Helena desceu primeiro, segurando firme o medalhão. Laura! Gritou, mas a única resposta foi o eco distante do trovão. De repente, uma voz masculina soou do escuro. Você voltou, Helena. Ela virou devagar. Um homem idoso,
de terno preto e olhos frios, saiu das sombras. Demorou 30 anos, mas finalmente veio terminar o que começou. Helena deu um passo à frente, sem medo. Foi você quem começou, tio. Álvaro sorriu, mostrando os dentes amarelados. Tudo o que fiz foi limpar a linhagem. O fogo purifica, minha querida. Mas parece que algumas cinzas insistem em respirar. Cadê a menina? Perguntou César, a voz trêmula. Segura por enquanto. Ela está no mesmo quarto onde sua esposa morreu. História bonita, não? Helena o encarou com ódio contido. Você nunca vai tocar nela. Ah, mas eu já toquei em tudo que é seu, Helena. Nome, família, destino. Ele levantou um isqueiro, o mesmo modelo usado décadas atrás. Vamos repetir a história? Antes que pudesse acender, Miguel o atacou. O isqueiro caiu. O som ecoou na escuridão. Helena correu em direção à casa, enquanto os dois lutavam na lama. Subiu as escadas correndo, gritando por Laura. Filha! A menina estava presa a uma cadeira mais viva. Babá! Gritou chorando. Helena a abraçou e começou a desamarrar as cordas. Acabou, meu amor. Agora acabou. Mas lá fora, o fogo começava a crescer. Álvaro, ensandecido, havia acendido o isqueiro e jogado nas cortinas. As chamas subiam rápidas, devorando o passado mais uma vez. Helena pegou a menina no colo e correu pelas escadas que já começavam a ceder. Segura firme! O teto desabava. A fumaça invadia tudo. Miguel apareceu na porta ensanguentado, estendendo a mão. Corre! E quando ela cruzou o limiar da porta, o mundo explodiu em fogo. O destino havia se repetido, mas desta vez havia alguém disposto a vencer o inferno. O fogo rugia como um animal faminto. As chamas subiam pelas paredes da velha fazenda, iluminando o céu de vermelho. O calor era insuportável. Helena carregava Laura nos braços, os olhos ardendo pela fumaça, a respiração curta. Aguenta, meu amor, só mais um pouco. A menina tossia, tentando esconder o medo. Vai dar tudo certo, babá? Vai, meu anjo. Deus está com a gente. Atrás delas o teto rangia, prestes a desabar. As labaredas devoravam cada pedaço de madeira, cada lembrança. A história da família Montenegro queimava de novo, mas desta vez não seria em silêncio. Helena sabia que não fugiria mais. Desta vez, enfrentaria o fogo de frente. Miguel surgiu entre as chamas, ferido, coberto de fuligem. Por aqui! O gritou, abrindo uma passagem lateral que dava para o antigo estábulo. Helena correu, segurando a menina com força, o suor e as lágrimas misturados. O som de uma explosão ecoou atrás delas. O teto da casa principal havia cedido. Lá fora, a chuva começava a cair. Era fina, mas parecia um milagre. As gotas batiam no rosto dela como se fossem bênçãos. Helena colocou Laura no chão, cobriu-a com o casaco e olhou ao redor. O fogo iluminava o campo e no meio das chamas Álvaro surgia, caminhando devagar, o rosto iluminado pela loucura. Você acha que escapou, menina? Disse ele tossindo. A história se repete, sempre se repete. Helena se levantou exausta, mas com uma força que vinha de algum lugar além da dor. Não, tio. Hoje ela termina. Miguel tentou se aproximar, mas Álvaro levantou uma arma. Fiquem onde estão! A chuva caía mais forte agora, mas o fogo ainda resistia. O velho parecia um demônio cercado de brasas. Você destruiu tudo o que eu construí, Helena. Eu dei meu sangue por esse nome. Você deu sangue inocente. E ela gritou. Você matou nossa mãe, nossa irmã e quase me matou também. Por quê? Por dinheiro? Por poder? Você queimou o amor da própria família. Álvaro riu, com os dentes amarelados brilhando sob a luz. Família é fraqueza. Só quem apaga o passado é capaz de controlar o futuro. Laura, assustada, chorava atrás dela. Helena deu um passo à frente, sem medo. O futuro não é seu. É dela. O som do gatilho ecoou. Um disparo cortou o ar. Helena caiu de joelhos, a mão pressionando o ombro. O sangue escorria quente. Não! Gritou Laura, correndo em direção a babá, mas Miguel a segurou. Fica atrás de mim! Helena olhou para o homem que lhe roubou a infância e sorriu, mesmo ferida.
Você pode até apagar o corpo, mas nunca apaga o que o amor constrói. Álvaro levantou a arma novamente. Amor é fraqueza, e eu sou mais forte. Mas antes que o segundo tiro ecoasse, Miguel se lançou sobre ele. Os dois rolaram na lama, lutando com raiva e desespero. A arma caiu, escorregando até perto de Helena. Ela olhou para Laura. A menina tremia, mas seus olhos estavam firmes. Pega, babá. Não deixa ele machucar mais ninguém. Helena respirou fundo, pegou a arma com dificuldade e se arrastou até onde os dois homens lutavam. Álvaro empurrou Miguel e ficou de pé cambaleando. Você não tem coragem. Eu nunca precisei de coragem para fazer o bem, ela respondeu, apontando a arma. Mas hoje Deus me dá força para acabar com o mal. O som do tiro ecoou pelo vale. O velho caiu de joelhos, os olhos abertos, surpresos. Por um instante, parecia que até o fogo se calou. Helena abaixou a arma chorando. Que Deus tenha piedade de você. O corpo de Álvaro tombou na lama. A chuva, como se esperasse aquele momento, aumentou, apagando lentamente as chamas da fazenda. O inferno terminava ali, no mesmo lugar onde começara 30 anos antes. César chegou minutos depois, com a polícia. Quando viu Helena ajoelhada com Laura nos braços, correu até elas. Meu Deus, vocês estão bem? Helena mal conseguia falar. Acabou, César, acabou. Ele a segurou, ajudando-a a se levantar. Vamos levar vocês para o hospital agora. Enquanto as viaturas se aproximavam, os flashes das câmeras começaram. A imprensa havia descoberto tudo. Babá heróica salva filha de milionário de sequestro e incêndio criminoso. Os repórteres gritavam perguntas, mas Helena não respondeu. A dor no ombro latejava, mas o coração estava em paz. No hospital, horas depois, ela acordou com o som da caixinha de música. Laura estava sentada ao lado da cama, sorrindo. Eu consertei de novo, babá. Agora ela toca inteira. Helena chorou. Você é o pedaço de música que o fogo não conseguiu destruir. César entrou no quarto, o olhar emocionado. O laudo da polícia confirmou tudo. Verônica e Álvaro estavam envolvidos. Eles manipulavam empresas, desviavam dinheiro e, quando a sua irmã descobriu, tentaram apagar as provas com um incêndio. Mas você trouxe a verdade de volta. Helena respirou fundo. Não fui eu. Foi Deus. Ele usa até o fogo para acender a luz onde só havia escuridão. Miguel apareceu na porta com o braço enfaixado. E o que vai fazer agora, irmã? Ela sorriu com ternura. Reconstruir. Não só a casa, mas tudo o que o fogo levou. E quero começar com ela, apontou para Laura. Os dias seguintes foram de recomeço. A mansão Montenegro, agora em ruínas, começou a ser reconstruída pedra por pedra. Helena trocou o uniforme azul por roupas simples, mas carregava no peito o medalhão da família. Laura caminhava ao lado dela com a muleta colorida, mais forte a cada dia. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das colinas, César se aproximou. Você tem certeza de que quer continuar aqui? Depois de tudo isso? Helena olhou para o horizonte. Foi aqui que o mal nasceu. É aqui que ele vai ser transformado em amor. Essa casa vai voltar a ser um lar. Laura segurou a mão dela. E eu vou te ajudar a pintar os quartos. Helena sorriu. Combinado, minha flor. Enquanto isso, a imprensa contava a história com emoção. A babá que virou heroína e revelou um segredo de 30 anos. Mas para Helena, não havia heroísmo, apenas destino. Certa noite, já recuperada, ela foi até o jardim. O fogo havia deixado marcas, mas também revelara algo que antes estava escondido. Sob o solo queimado, brotava uma fileira de pequenas flores brancas. Helena se ajoelhou, tocou uma delas e sorriu. Onde o ódio tentou plantar destruição, Deus plantou esperança. Miguel se aproximou em silêncio. Você acredita que tudo isso tinha que acontecer? Ela assentiu. Acredito que o fogo não vem para castigar, mas para revelar o que o tempo tentou esconder. O vento soprou leve, trazendo o cheiro da terra molhada e das flores novas. Helena levantou o olhar para o céu estrelado. Por anos eu vivi com medo de queimar de novo. Hoje eu entendo. Algumas dores são chamas que purificam. César observava de longe. O orgulho que o impedia de sentir agora dava lugar à gratidão. Ele se aproximou devagar. Posso te perguntar uma coisa?
Claro. Você me perdoa? Helena respirou fundo. Você foi enganado como eu fui. O perdão não apaga o passado, mas impede que ele volte a nos destruir. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Você tem razão. E eu quero começar de novo. Não como empresário, mas como pai. De Laura e, se você permitir, como amigo. Ela sorriu emocionada. A amizade é um bom começo. O resto, a vida mostra. O som da caixinha de música ecoou de novo, agora completo, suave, puro. Laura dançava no jardim, a perna mecânica reluzindo sob o luar. Miguel ria e César observava com os olhos marejados. Helena fechou os olhos e deixou o vento tocar o rosto. Obrigada, mãe, por nunca me deixar esquecer quem eu sou. Na manhã seguinte, a polícia entregou o relatório final. Álvaro Montenegro estava morto, e os bens dele seriam usados para reconstruir as fundações de caridade destruídas pelo império de corrupção que ele criou. César assinou os papéis sem hesitar. O mal que ele causou vai virar abrigo para quem perdeu tudo. Helena sorriu ao ouvir isso. A melhor vingança é transformar dor em amor. O tempo passou e a casa voltou a ser cheia de risadas. Laura crescia, curiosa, corajosa. Helena continuava ali, não mais como babá, mas como parte da família. Miguel administrava a fazenda, agora restaurada. E César, finalmente, parecia encontrar paz nos detalhes simples. Uma refeição juntos, uma tarde no jardim, o som de uma melodia que já não doía. Mas certa noite, enquanto todos dormiam, alguém bateu à porta. Helena desceu devagar. Do lado de fora, um entregador deixou um envelope sem remetente. Dentro, uma fotografia antiga, 3 crianças, Helena, sua irmã e Miguel. Mas havia uma sombra atrás delas, o contorno de um quarto rosto. No verso, uma frase escrita à mão: o fogo nunca destrói tudo. Helena olhou para o céu. As estrelas pareciam piscar com força incomum, e ela compreendeu que a história ainda não havia terminado. Mas, por agora, havia paz. Antes que o vídeo termine, me responde uma coisa. Você acredita que o amor é capaz de reconstruir até o que o fogo destruiu? Deixa aqui nos comentários a sua cidade, compartilha essa história com quem precisa de esperança e já aproveita para se inscrever no canal, porque amanhã eu volto com mais uma história real que vai mexer com o seu coração. A fotografia tremia nas mãos de Helena. O papel era antigo, as bordas amareladas, e o tempo havia apagado quase todos os rostos, menos aquele, o contorno sombrio por trás das 3 crianças. Um quarto rosto. A imagem parecia viva, pulsando sob a luz fraca da madrugada. No verso, a frase que não saía da cabeça dela: o fogo nunca destrói tudo. Ela fechou os olhos por um instante. O vento soprou pelas janelas abertas, balançando as cortinas. O relógio da sala marcava 3 da manhã. Tudo estava em silêncio, exceto o som distante da caixinha de música no quarto de Laura, que continuava a tocar mesmo sozinha. Era como se alguém a tivesse acionado. Helena subiu devagar. A cada degrau sentiu o coração acelerar. Quando abriu a porta, a menina dormia em paz, abraçada ao travesseiro. Mas a caixinha tocava uma melodia diferente, a mesma, porém mais lenta, distorcida. Um frio percorreu a espinha dela. Desligou o mecanismo, colocou a tampa e olhou ao redor. Nada parecia fora do lugar. Mesmo assim, havia algo no ar. Um cheiro de fumaça antiga, como lembrança de algo que nunca se apaga. Helena respirou fundo, pegou a fotografia e guardou dentro da gaveta do criado mudo. Depois, ajoelhou-se ao lado da cama e rezou em silêncio. Na manhã seguinte, o sol nasceu dourado sobre o campo, iluminando a fazenda que agora renascia das cinzas. Miguel já estava no estábulo. César supervisionava os operários da reconstrução e Laura brincava no jardim, colhendo flores brancas. A cena parecia saída de um sonho, mas Helena não conseguia relaxar. A imagem do rosto desconhecido a perseguia. Quem é você? E murmurava, olhando o retrato sempre que podia. Decidiu ir até o arquivo municipal da cidade.
Precisava de respostas. Entre documentos velhos e cheiro de poeira, ela revirou pastas até encontrar uma cópia do registro da antiga fazenda Montenegro. Lá estavam os nomes: Álvaro, a mãe, as duas filhas, ela e a irmã. E um quarto nome, parcialmente rasgado. Helena estremeceu. Conseguiu ler apenas o início. Gabriel, me sussurrou. O funcionário da repartição olhou curioso. Esse nome aí já apareceu antes. Há uns meses veio um homem aqui procurando o mesmo registro. Disse que era da família, mas não mostrou documentos. Alto, cabelos grisalhos, olhos muito claros. Helena sentiu o sangue gelar. E o senhor lembra o nome dele? Não deu nome, mas deixou um cartão. Disse que voltaria. O homem procurou na gaveta e entregou o pedaço de papel amarelado. Nele, apenas uma frase impressa em fonte antiga. O fogo revela os que resistem. Helena saiu dali com o coração em disparada. Caminhou pelas ruas de paralelepípedo da pequena cidade, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. O vento trazia cheiro de chuva, mas o calor parecia vir de dentro dela. Na volta para casa, encontrou César no jardim. Você sumiu. Está tudo bem? Ela hesitou, segurando o envelope com força. Encontrei algo que muda tudo. Ele franziu o senho. O que foi? Um nome. Gabriel Montenegro, o quarto sobrevivente. O homem arregalou os olhos. Isso é impossível. Todos os registros diziam que havia apenas duas meninas. Não, havia um menino. E ele pode estar vivo. César passou a mão pelo cabelo, tentando entender. Mas por que esse homem nunca apareceu? Helena olhou para o horizonte a voz baixa. Talvez porque o mundo acreditou que o fogo havia apagado tudo. Mas o fogo não destrói, ele esconde. Naquela noite, Miguel apareceu com um jornal nas mãos. Olhem isso. Na capa, uma manchete. Homem misterioso doa fortuna a orfanatos e evita divulgar o nome. Identificado apenas como GM, Helena sentou-se devagar. Gabriel Montenegro? Sussurrou. Miguel assentiu. E mais, a doação veio de um banco que era controlado por Álvaro antes de morrer. Parece que ele sabia da existência desse irmão, então ele tentou matá-lo também, concluiu César, mas falhou. O medo e a esperança se misturavam dentro dela. Se ele está vivo, pode saber de coisas que nós não sabemos. Nas semanas seguintes, Helena e Miguel tentaram rastrear o homem. Mandaram cartas, visitaram igrejas, perguntaram em hospitais. Nenhuma resposta. Até que certo dia chegou um envelope pardo, sem remetente. Dentro, uma única frase escrita à mão. Eu nunca deixei de te proteger, irmã. O coração dela disparou. No fundo do envelope, uma pétala queimada. A mesma flor branca que agora crescia no jardim da fazenda. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Sentou-se no balanço da varanda, observando o luar refletir nas poças de chuva. O som dos grilos e o vento formavam uma canção distante. Então, como um eco, ela ouviu a voz da mãe, doce e firme. O amor nunca morre, filha. Ele só muda de forma. As lágrimas vieram silenciosas. Helena apertou o medalhão contra o peito e falou baixinho. Se você está me ouvindo, me mostra onde ele está. No dia seguinte, Miguel recebeu uma ligação. Helena, atende! Ela colocou o telefone no ouvido e ouviu uma voz masculina do outro lado. Era calma, mas rouca, envelhecida. Demorou para me encontrar. Gabriel? O silêncio do outro lado foi resposta suficiente. Eu soube de tudo. Vi o que aconteceu com a fazenda, com Álvaro, com Verônica. Está na hora de terminar o que o fogo começou. Por que não veio antes? Perguntou ela, a voz tremendo. Porque eu não podia. Álvaro me achou, me caçou. Passei anos fugindo. Mas agora ele se foi. E chegou a hora de contar a verdade. Que verdade? Nem tudo que você lembra aconteceu como pensa. O incêndio não começou com ele. Começou com nossa mãe. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Helena. Isso é loucura. Ela tentou impedir o plano de Álvaro. Queria destruir as provas que o ligavam aos crimes da família. Mas o fogo saiu do controle. Eu estava com ela. Eu vi. As lágrimas escorreram. Não pode ser. A mais. Ela sabia que alguém sobreviveria. Deixou um cofre enterrado na velha capela da fazenda. Dentro está a verdade completa.
Vá sozinha. Só você pode abrir. Antes que ela pudesse responder, a linha caiu, o desespero a invadiu. As palavras dele soavam verdadeiras e, ao mesmo tempo, impossíveis. Helena olhou para Miguel e César. Eu preciso voltar lá. Você está louca? Lhe gritou César. Aquela fazenda é um campo de cinzas. É lá que a verdade está. E eu não vou descansar até descobrir tudo. Miguel segurou o braço dela. Se for uma armadilha, então que Deus esteja comigo. Eu já sobrevivi ao fogo uma vez. Na manhã seguinte, o céu estava cinza. Helena vestiu roupas simples, pegou o medalhão, o mapa antigo e partiu sozinha. O caminho até a fazenda parecia mais curto agora, como se o próprio destino a guiasse. Quando chegou, a neblina cobria tudo. O lugar estava em ruínas. A antiga capela permanecia de pé, coberta de musgo e silêncio. Ela entrou devagar. O chão rangia sob os pés. No altar, uma cruz de madeira carbonizada ainda resistia. Helena ajoelhou-se diante dela. Mãe, se eu tiver que enfrentar o passado de novo, me dá força. Moveu uma das pedras no canto e encontrou uma tampa metálica. Era o cofre. Tirou do bolso o medalhão e percebeu que ele se encaixava perfeitamente na fenda do fecho. Girou devagar. Um clique ecoou. Dentro, um pequeno baú de ferro com papéis amarelados, fotografias e uma fita cassete. As mãos dela tremiam. Ligou o pequeno gravador que havia trazido e apertou o play. A voz que saiu era da mãe, doce, serena e ainda assim firme. Se vocês estão ouvindo isso, é porque o fogo cumpriu seu propósito. Eu tentei salvar vocês do ódio de Álvaro, mas ele já havia se enraizado. Helena, minha filha, você carrega a bondade que pode curar essa família. Miguel, você tem a coragem. E Gabriel, você é a ponte entre o passado e o que virá. Um dia, vocês se reencontrarão. E quando isso acontecer, a Casa Montenegro renascerá da verdade. Helena caiu em lágrimas. Era a primeira vez em 30 anos que ouvia a voz da mãe. Eu nunca te esqueci, mamãe. Ela recolheu os papéis e as fotos, guardou tudo na bolsa e saiu da capela. Mas quando chegou à estrada, um carro preto apareceu atrás dela. O mesmo som, o mesmo motor. Não pode ser. O veículo parou bruscamente. Um homem desceu. Era alto, de cabelos grisalhos e olhos muito claros. Helena ficou imóvel. Gabriel? Ele assentiu. O rosto era o mesmo do retrato antigo, apenas marcado pelo tempo. Você encontrou. Ela se aproximou, as lágrimas escorrendo. Você está vivo mesmo, vivo, mas não em paz. Helena o abraçou com força. A mãe sabia que a gente se encontraria. Eu sei. E agora precisamos proteger o que ela deixou. Porque há outros. Gente que ainda vive da herança suja de Álvaro. E eles não vão parar. Helena se afastou, tentando entender. Você está dizendo que ainda há mais segredos? Sim, o Império Montenegro não acabou. Apenas trocou de nome. Antes que pudesse perguntar mais, um tiro ecoou. O vidro do carro estilhaçou. Gabriel puxou Helena para trás. Eles nos acharam. O som dos motores se aproximava. 3 carros desciam a estrada em alta velocidade. Helena sentiu o coração explodir no peito. Corre! Gritou ele. E juntos desapareceram na névoa enquanto o passado, mais uma vez, voltava a arder. O som dos motores cortava a névoa como um trovão. Helena e Gabriel corriam pela estrada de terra, escorregando na lama, enquanto os faróis dos carros atrás deles iluminavam a escuridão. O vento trazia o cheiro de gasolina e medo. Por aqui! E gritou Gabriel, puxando-a para uma trilha estreita que levava até uma área de mata fechada. As árvores os engoliram, abafando o barulho dos pneus e o som distante de vozes gritando. Helena tropeçou em uma raiz, mas ele a segurou pelo braço. Anda, não para! O coração dela batia tão forte que parecia querer sair do peito. O medalhão, pendurado no pescoço, balançava como se tivesse vida própria, refletindo os relâmpagos que riscavam o céu. Quando finalmente pararam, estavam no meio do mato, respirando com dificuldade. Quem são eles? Perguntou ela mofegante. Gabriel olhou ao redor, atento a qualquer movimento. Homens que ainda trabalham para o Império Montenegro.
Álvaro pode ter morrido, mas os tentáculos dele continuam vivos. A gente poderosa que não quer que a verdade venha à tona. Helena passou a mão pelo rosto suado. Mas que verdade é essa, afinal? Já sabemos de tudo. O fogo, a herança, os crimes. Gabriel a fitou com uma expressão que misturava dor e culpa. Não, Helena. Não sabemos tudo. Álvaro não era o verdadeiro líder. Ele era só uma peça. O nome por trás de tudo é alguém que você conhece. O silêncio pesou. A chuva começava a cair, fina, mas fria. Quem? Sussurrou ela. César. O mundo pareceu parar. Helena deu um passo para trás, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Isso é loucura. César salvou minha vida, protegeu Laura, reconstruiu tudo. E justamente por isso você nunca desconfiaria dele. Mas o dinheiro que mantém as empresas, os contatos com políticos, as contas que financiaram Verônica e Álvaro, todos vinham do mesmo lugar, dele. César herdou o império e continuou o que o tio começou, só que de um jeito mais limpo, disfarçado de caridade. Helena balançou a cabeça sem acreditar. Não, ele perdeu tudo quando a verdade veio à tona. Gabriel respirou fundo. Perdeu o que quis perder. O resto ele escondeu. Eu vi os registros bancários. O mesmo símbolo que havia no cofre da mãe está nas transferências feitas da fundação que ele administra. César Montenegro nunca destruiu o império. Ele o herdou. As palavras ecoaram dentro dela como trovões. Não pode ser. Um tiro soou próximo. A bala atingiu uma árvore a poucos metros deles. Gabriel a empurrou para o chão. Eles nos acharam. Os dois se arrastaram por entre as folhas, fugindo da claridade das lanternas. As vozes se aproximavam. Eles estão por aqui. Vasculhem tudo! Helena sentiu o coração pulsar na garganta. De repente, Gabriel puxou-a para um buraco no tronco de uma árvore caída. Os dois se esconderam ali, respirando baixinho. Por minutos eternos, ouviram passos, faróis, ordens cortando o ar, até que o som se afastou. O silêncio voltou denso, quase irreal. Helena encostou a cabeça no peito do irmão e murmurou. Se for verdade o que você disse, então todo esse tempo eu vivi uma mentira. Gabriel a olhou com ternura. Você viveu com esperança. E é isso que eles nunca entenderam. Quando o dia começou a clarear, caminharam até um vilarejo próximo. Conseguiram abrigo na casa de uma mulher idosa, amiga antiga da família. Enquanto Helena limpava os ferimentos do irmão, ele tirou do bolso um pendrive. Aqui está tudo. As provas, as transferências, os contratos. Se algo acontecer comigo, entrega isso à polícia. Ela olhou para ele assustada. Não fala assim, Helena. Álvaro pode ter morrido, mas César ainda está vivo. E ele não vai deixar que a verdade saia. Horas depois, eles seguiram viagem em um carro emprestado, rumo à cidade. Helena segurava o medalhão com força. Cada quilômetro percorrido parecia um peso a menos no peito, e ao mesmo tempo, um passo mais perto de algo que ela não sabia se queria descobrir. Quando chegaram à mansão Montenegro, o lugar parecia diferente. As flores do jardim ainda brilhavam, mas havia uma frieza no ar, um silêncio estranho. César os esperava na varanda como se já soubesse que eles viriam. Helena, já disse ele com voz calma. Que bom que voltou. Ela parou diante dele, o olhar firme. Você sabia o tempo todo. Ele franziu o senho, fingindo confusão. Do quê? Do fogo de Álvaro, de Verônica. De tudo. O Império Montenegro nunca acabou. Você manteve vivo o nome, o dinheiro, a mentira. César respirou fundo e deu um passo à frente. Você não entende. Eu não fiz isso por ganância. Fiz para manter a herança segura, para proteger o nome da família. Se eu destruísse tudo, Laura herdaria apenas vergonha. Você a protegeu ou a prendeu dentro da sua própria culpa, gritou ela. Gabriel se colocou entre os dois. Você manipulou tudo, César. Pagou para esconder provas, contratou os capangas que nos seguiram. Tudo isso é culpa sua. O milionário manteve a voz baixa, mas fria. Cuidado com o que dizem. Há coisas que vocês não compreendem, então explica. E exigiu Helena. César caminhou até a janela, olhando para o horizonte. Quando o incêndio aconteceu, eu ainda era jovem. Álvaro me salvou, mas me contou tudo. Disse que a mãe de vocês traiu a família,
que queria entregar os negócios para o governo. Ele me mostrou os documentos, os números, os segredos, e me fez jurar que manteria tudo. Quando ele morreu, alguém precisava continuar o legado. Eu apenas cumpri o dever. Dever? Repetiu Helena, a voz trêmula. Você chama destruição de dever? César virou-se. Os olhos estavam marejados, mas duros. Eu chamo de sobrevivência. Tudo que temos, a casa, o nome, a fortuna, veio de um pacto. E pactos não se quebram sem que o mundo inteiro desabe junto. Helena deu um passo à frente. Então que desabe? Eu prefiro viver na ruína do que em uma mentira. Por um instante, o silêncio pareceu congelar o tempo. Laura apareceu no alto da escada observando. Papai? Disse com voz trêmula. César tentou disfarçar o nervosismo. Volta pro quarto, filha. Não quero saber. É verdade o que a babá está dizendo? Helena olhou para cima, as lágrimas escorrendo. Eu nunca quis que você soubesse assim, meu amor, mas... Sim, seu pai ajudou a esconder tudo. Inclusive a morte da sua mãe. Laura começou a chorar. Isso é mentira! César tentou se aproximar. Meu amor, eu fiz tudo por você. Por mim? Lhe gritou ela. Ou por você mesmo? A menina desceu correndo, empurrando-o e abraçando Helena. Eu acredito em você, babá. César deu um passo atrás, abalado. Gabriel aproveitou o momento e tirou o pendrive do bolso. Aqui está tudo. As provas que faltavam. O milionário empalideceu. Você não sabe o que está fazendo. Sei sim. Estou libertando essa família da escuridão. Ele avançou, tentando arrancar o pendrive da mão do irmão, mas Helena se colocou entre eles. Chega! Por um instante, ninguém se mexeu. A respiração de todos era o único som. Até que, de repente, a caixinha de música começou a tocar na sala, sozinha, sem que ninguém a tivesse tocado. A melodia encheu o ar, suave, triste. Era a voz do passado, lembrando que a verdade não pode ser silenciada. Helena deu um passo à frente, encarando César. Essa música era da sua esposa. E ela só toca quando o amor vence o medo. O homem caiu de joelhos, derrotado. As lágrimas escorreram. Eu só queria ser lembrado como alguém que protegeu a família. Você ainda pode ser, disse Helena com a voz firme. Mas agora, contando a verdade... César olhou para Laura, que o observava com os olhos marejados. Papai, por favor, faz o certo. E pela primeira vez ele cedeu. Pegou o celular, ligou para a polícia e confessou tudo. As ligações, os desvios, os crimes herdados, tudo. Horas depois, as viaturas voltaram à mansão. O mesmo som que antes anunciava desgraça, agora trazia justiça. César foi levado algemado, mas antes de entrar no carro, olhou para Helena e sussurrou. Cuida dela por mim. Helena segurou Laura no colo e respondeu. Sempre. O dia seguinte nasceu claro. A casa estava silenciosa, mas havia leveza no ar. Miguel, exausto, preparava café. Laura brincava com as flores. Helena caminhava até o jardim e se ajoelhou diante das flores brancas. A verdade ardeu, mas não nos queimou. Obrigada, mãe. Gabriel se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Acabou? Ela sorriu, olhando para o horizonte. Não, a verdade nunca acaba. Ela só muda de voz. E como se o próprio destino respondesse, a caixinha de música tocou novamente. Mas dessa vez, uma nova nota apareceu, uma que nunca havia tocado antes, completando a melodia. Helena fechou os olhos. Era a confirmação. A casa Montenegro, enfim, havia sido purificada. Antes que o sol desaparecesse, ela olhou para a câmera, como se falasse com quem assistia sua história. E você, se tivesse que escolher entre esconder o passado ou enfrentar o fogo, o que faria? Escreve aqui nos comentários, compartilha essa história e se inscreve no canal, porque amanhã eu volto com a última parte dessa história. E te prometo, o final vai te emocionar. O sol nascia devagar sobre a mansão Montenegro, espalhando uma luz dourada que parecia lavar o passado. O vento suave trazia o perfume das flores novas e o som distante da cidade acordando. Pela primeira vez em muito tempo,
Não havia gritos, nem sirenes, nem segredos sussurrando pelos corredores. Apenas silêncio. Um silêncio que curava. Helena estava no jardim, sentada sob a árvore onde costumava cantar para Laura. O uniforme azul agora tinha sido trocado por um vestido simples, branco, e o medalhão reluzia no peito, refletindo a luz da manhã. As flores brancas, as mesmas que haviam brotado entre as cinzas, se multiplicavam, cobrindo o chão como um manto de paz. Miguel apareceu pela varanda com uma xícara de café nas mãos. Dormiu alguma coisa? Helena sorriu cansada. Um pouco. Acho que só consegui descansar quando ouvi o canto dos pássaros. Faz tempo que não ouvia nada tão bonito. Ele se sentou ao lado dela. O silêncio, às vezes, é o som mais alto da verdade. Por um momento, ficaram apenas olhando o horizonte. As memórias do incêndio, da fuga, da traição, tudo parecia distante agora. Mas a paz não era o fim. Era apenas o início de algo novo. E Laura? Perguntou ela. Miguel apontou para o balanço. A menina brincava com o cachorro sorrindo. Havia cor nas bochechas dela, vida nos olhos. Ela está bem. Melhor do que nunca. Dormiu abraçada na sua foto ontem à noite. Helena respirou fundo, emocionada. Ela é a prova de que o amor sobrevive até ao fogo. O som de um carro subindo a estrada interrompeu a calmaria. Helena se levantou, o coração acelerando por reflexo. Gabriel desceu do veículo com uma pasta nas mãos. Tinha o rosto cansado, mas o olhar sereno. Boas notícias? Perguntou Miguel. César fez o acordo. Confessou tudo, entregou documentos, devolveu o dinheiro das fundações. O juiz vai permitir que ele cumpra parte da pena, em regime domiciliar, sob vigilância. Helena assentiu lentamente. Então ele vai poder ver a filha. Sim, ele pediu para vê-la hoje. Quer se despedir antes de ir. Laura, que ouvira o nome do pai, parou o balanço e olhou para Helena. Posso? A babá se aproximou, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Você pode, meu amor. O perdão é o último passo antes da cura. Horas depois, César chegou escoltado. O rosto estava abatido, envelhecido, mas havia paz nos olhos. Quando viu a filha, chorou. Meu anjo. Laura correu até ele e o abraço foi longo, silencioso, pesado de arrependimento e amor. Desculpa, papai, sussurrou. Eu te perdoo, respondeu ele, a voz quebrada. Helena observava de longe, o coração apertado. Era o tipo de dor bonita, aquela que só existe quando há verdade. Miguel encostou ao lado dela. Sabe, tem gente que passa a vida fugindo da culpa. Ele escolheu enfrentá-la. É o primeiro passo da redenção, respondeu ela. Antes de entrar no carro da polícia, César se aproximou de Helena. Você devolveu minha alma. Eu não sei como agradecer. Ela sorriu triste. Não precisa agradecer. A justiça de Deus sempre encontra o caminho. Quando o veículo desapareceu na curva, o vento soprou leve, fazendo as flores balançarem. Laura correu até Helena e a abraçou. A gente venceu, né? Helena sorriu, as lágrimas caindo. Vencemos, meu amor. O bem sempre vence, mesmo quando o mundo duvida. Nos dias seguintes, a rotina voltou. Laura recomeçou as aulas com a nova prótese, Miguel assumiu a administração das terras e Gabriel viajava constantemente entre cidades para encerrar os negócios obscuros deixados por Álvaro. A mansão, agora renovada, parecia outra, mais simples, mais viva, mais humana. Uma tarde, enquanto Helena varria o corredor, encontrou a caixinha de música sobre o piano. Parou, abriu devagar e deixou a melodia preencher o ar. Dessa vez, o som era cristalino, completo, sem falhas. No espelho da tampa, refletiam-se o seu rosto e o de Laura sorrindo. A música só termina quando o coração está pronto para ouvi-la inteira, disse a menina. Helena sorriu, tocando o rosto da pequena. E o nosso coração está, não está? Está. Naquela noite, a lua iluminava a casa. Todos dormiam, menos ela. Helena caminhou até o jardim, segurando o medalhão. Sentou-se debaixo da árvore e olhou para o céu estrelado. Mãe, o fogo acabou, mas a chama do amor continua viva. E é dela que eu vou cuidar daqui para frente. Uma brisa suave passou, e por um instante ela sentiu o cheiro familiar de lavanda,
o mesmo perfume da mãe, sorriu. Eu sei que você está aqui. Ao longe, o som de passos leves se aproximou. Gabriel vinha pela trilha, as mãos nos bolsos. Você não dorme, né? Ela riu. Talvez eu tenha medo do silêncio. Ou talvez você tenha medo do fim. Helena olhou para ele. O fim é só um começo disfarçado. Então o que começa agora? E perguntou. Ela ergueu o olhar para o céu e respondeu. Agora começa a vida que o fogo prometeu. Na manhã seguinte, um envelope foi deixado na porta da mansão. Era do tribunal. Helena abriu com cuidado. Dentro, uma carta de César, escrita à mão. Helena, a liberdade não é o oposto da prisão. É o resultado da verdade. Agradeço por ter me mostrado que o amor não é fraqueza. Cuide da Laura por mim e diga a ela que o pai dela aprendeu a amar como vocês me ensinaram. Se um dia o fogo tentar voltar, lembre-se, o amor não queima, ilumina. César Montenegro. As lágrimas molharam o papel. Helena dobrou a carta e guardou dentro do medalhão. Agora, ele não carregava mais apenas dor, mas também redenção. O tempo passou. As flores continuaram crescendo e, com elas, a paz da casa. Aos domingos, Helena e Laura iam juntas à capela reconstruída. Cantavam as mesmas músicas que um dia ecoaram entre cinzas, agora em tons de alegria. Miguel e Gabriel cuidavam das terras, e a fazenda se transformou em abrigo para crianças órfãs. Um projeto que Helena batizou de Casa das Cinzas Vivas. Certa tarde, enquanto recebia um grupo de crianças novas, uma delas perguntou, Tia Helena, é verdade que o fogo destruiu tudo aqui? Ela sorriu e respondeu, Não, meu amor, o fogo só revelou o que realmente importava. A menina sorriu, segurando sua mão. Então o fogo é como Deus, né? Ele queima pra gente aprender a ser forte. Helena assentiu, emocionada. É isso mesmo. À noite, quando todos dormiam, Helena caminhou pela varanda e viu Laura deitada na rede, olhando as estrelas. Babá, diz meu amor, você acha que a mamãe me vê lá do céu? Helena sorriu, sentando-se ao lado dela. Acho que sim. E acho que ela está muito orgulhosa de você. E de você também. A brisa soprou e o som da caixinha de música ecoou mais uma vez. Helena fechou os olhos. Cada nota parecia um agradecimento. Ao longe, o céu começava a clarear, tingindo o horizonte de dourado. Laura encostou a cabeça no ombro dela. Amanhã a gente canta no culto, né? Sim, e você vai cantar a parte mais bonita. Qual parte? A parte que diz que o amor renasce das cinzas. Laura sorriu. Então essa é a nossa música. Helena olhou para o horizonte e sussurrou. É sim, meu amor. A nossa e a de todos que acreditam que até o fogo pode florescer. O dia amanheceu pleno. O jardim parecia uma pintura. As flores brancas balançavam sob a luz dourada e as risadas das crianças enchiam o ar. Miguel ajeitava o portão, Gabriel lia um livro na sombra e Helena preparava café com Laura, que agora caminhava sem muletas. A vida tinha voltado. E quando o vento soprou novamente, a caixinha de música tocou pela última vez. Suave, serena, completa. Era o som do amor dizendo que, enfim, a história havia encontrado seu descanso. Mas antes que o vídeo acabe, me responde aqui nos comentários. Você acredita que o amor é capaz de reconstruir até o que o fogo destrói? Escreve o nome da sua cidade. Compartilha essa história com alguém que precise lembrar que sempre há um novo amanhecer depois da dor. E se inscreve no canal, porque amanhã eu volto com mais uma história real que vai tocar o seu coração. E nunca se esqueça, o fogo pode até destruir, mas o amor sempre reconstrói. O amanhecer chegou calmo, como se até o céu soubesse que aquele seria um novo começo. A neblina pairava suave sobre os campos verdes da fazenda Montenegro, e os primeiros raios de sol entravam pelas janelas, desenhando feixes dourados nas paredes recém-pintadas. A casa, antes palco de dor e tragédias, agora era refúgio de risadas, orações e canções. Helena acordou cedo, como sempre fazia.
Caminhou até o espelho, olhou seu reflexo e quase não se reconheceu. As marcas de cansaço ainda estavam ali, mas havia algo novo em seu olhar, serenidade. O passado havia deixado cicatrizes, mas também a certeza de que valeu a pena resistir. Pegou o medalhão no criado mudo, abriu devagar e viu a foto da mãe. O papel já estava desbotado, mas o sorriso permanecia vivo, cheio de ternura. Obrigada, mãe, por não ter deixado o fogo me consumir por dentro. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. Laura já estava acordada, ajudando Miguel a preparar o desjejum das crianças que agora viviam no abrigo. Eram 12, todas vindas de histórias duras, mas com olhares cheios de esperança. Gabriel lia o jornal sentado à mesa, observando a movimentação com um sorriso discreto. Bom dia, minha família, disse Helena entrando. Bom dia, tia Helena. E gritaram as crianças em coro. O som encheu a sala como uma sinfonia de amor. Laura correu para abraçá-la. Hoje é o dia da inauguração oficial da Casa das Cinzas Vivas. O padre vem de manhã para benzer tudo. Helena sorriu, passando a mão nos cabelos da menina. É o dia que o fogo vira bênção, meu amor. Pouco tempo depois, o pátio estava cheio. Pessoas da cidade, vizinhos e até antigos funcionários da família Montenegro vieram ver o novo lar ser abençoado. As paredes foram pintadas de branco e dourado, as janelas decoradas com flores e, bem acima da entrada, uma placa, onde o fogo tentou destruir, o amor floresceu. O padre levantou as mãos e começou a oração. Senhor, abençoa este lugar que nasceu das cinzas e faz com que cada criança que aqui entrar sinta o teu amor. Que o passado seja purificado e o futuro iluminado. As lágrimas desciam pelo rosto de Helena enquanto a água benta caía sobre as flores. Laura, segurando o medalhão, olhou para o céu e sussurrou. Obrigada, mamãe. Depois da cerimônia, todos foram almoçar. A mesa estava farta. Pão fresco, frutas, bolo de milho, leite morno e suco natural. Miguel organizava as cadeiras. Gabriel servia às crianças e Helena observava emocionada. Olha só, mãe. A casa está cheia de vida de novo. No meio da refeição, um carro estacionou em frente ao portão. Todos pararam por um instante. Era César, acompanhado de um policial. O regime domiciliar o permitia visitar em dias específicos, e aquele era um deles. Helena foi até ele. Como está? Melhor do que mereço, respondeu com humildade. Eu precisava ver como ficou e agradecer. Ela sorriu. O que era mal virou abrigo. Acho que é isso que Deus faz com as cinzas, transforma em lar. César entrou, olhou ao redor e viu as crianças correndo, rindo, brincando. Lágrimas escorreram. Você fez o que eu devia ter feito. Você ainda pode fazer, César. Todo dia é uma chance de recomeçar. Ele assentiu, abraçando-a com gratidão. Você é o fogo bom, Helena. Aquele que aquece, não o que destrói. Quando ele se despediu, Laura o acompanhou até o carro. Papai, quando você voltar para casa, a gente vai cantar juntos, tá? Ele se ajoelhou diante dela. Prometo, minha princesa. Enquanto o carro se afastava pela estrada, Helena sentiu o coração leve. Era como se um ciclo finalmente se fechasse. À tarde, quando o sol já começava a se pôr, Helena decidiu caminhar até a antiga capela da fazenda. Agora reconstruída, o lugar estava cheio de flores e velas. O altar, antes queimado, havia sido restaurado com madeira nova e uma cruz dourada. Ela ajoelhou-se diante dela e fechou os olhos. Senhor, obrigada por me deixar viver o bastante para ver a tua justiça. Obrigada por me mostrar que o amor é a única herança que vale a pena guardar. O vento soprou leve e, de repente, o medalhão no pescoço dela começou a vibrar suavemente. Um brilho dourado escapou das bordas. Helena abriu devagar e, para sua surpresa, dentro dele havia agora uma pequena pétala branca. Viva, fresca, como se tivesse acabado de ser colhida. Ela olhou em volta confusa. Mãe! O ar ficou denso, quente, mas não de calor comum. Era como se o próprio sol tivesse entrado na capela. Um brilho envolveu tudo, e na frente dela, a silhueta de uma mulher começou a se formar, vestida de branco, envolta em luz dourada.
Helena levou as mãos ao rosto, em pranto. Não pode ser. A mulher sorriu. A voz era a mesma da fita cassete, doce e firme. Pode, filha, porque o amor nunca morre. Mãe, Helena mal conseguia falar. Eu achei que o fogo tinha te levado. Levou o corpo, mas não a alma. O fogo é só o caminho que Deus usa para purificar o que precisa renascer. Você cumpriu o propósito. Salvou o nome, libertou os inocentes e ensinou até os culpados a amar. As lágrimas escorriam como rios. Mas por que eu? Porque eu sobrevivi e os outros não. Porque só quem carrega o amor no peito suporta caminhar entre as cinzas sem se perder. Você foi a chama que o fogo não conseguiu apagar. Helena ajoelhou-se emocionada. Eu só queria ter te dito adeus. Eu só queria que você aprendesse a viver sem medo do fogo. O brilho começou a se desfazer. A imagem da mãe se tornava cada vez mais leve, quase transparente. Vai, filha. O mundo ainda precisa de quem ilumine. Eu nunca vou te esquecer. Nem precisa. Eu sempre estarei onde o amor for verdadeiro. E num último gesto, a mulher tocou o rosto da filha. Um calor suave percorreu o corpo de Helena, curando todas as feridas invisíveis. Quando abriu os olhos, estava sozinha. A pétala branca dentro do medalhão brilhava como ouro. Ela ficou ali por alguns minutos, em silêncio, até que o som da caixinha de música ecoou novamente, vindo do nada, doce e completo. Helena sorriu, ergueu o olhar para o céu e disse baixinho: o fogo cumpriu o seu propósito. Ao voltar para casa, o céu já estava coberto de estrelas. As crianças dormiam. Laura sonhava tranquila e Miguel e Gabriel conversavam na varanda. Helena se sentou com eles, pegou uma xícara de chá e ficou observando o horizonte. Você está diferente, disse Miguel. Talvez porque pela primeira vez eu entendi o que o fogo queria dizer. E o que era? Perguntou Gabriel. Que ele não veio para me destruir, mas para me revelar. Eu achava que sobreviver era fugir das chamas. Agora sei que é atravessá-las e sair do outro lado sem deixar o amor se apagar. O vento balançou as cortinas e uma estrela cadente cruzou o céu. Laura apareceu na porta, sonolenta. Babá, posso dormir com você hoje? Helena sorriu. Pode sim, meu amor. Entraram juntas. A casa estava mergulhada em uma calma tão profunda que até o tempo parecia ter parado para descansar. Helena deitou-se e Laura encostou a cabeça em seu peito. Mamãe me disse para te dizer que ela também te ama, sussurrou a menina, já meio sonolenta. Helena congelou. Você sonhou com ela? Ela estava de branco e disse que agora o céu é feito de flores brancas. Disse também que quando o vento soprar forte, é pra gente lembrar que ela está mandando beijo. As lágrimas vieram silenciosas. Helena beijou a testa da menina e respondeu: então o vento vai soprar sempre. Lá fora, a brisa aumentou. As flores balançaram e um som suave percorreu a casa. O mesmo da caixinha de música, mas dessa vez vindo de todos os cantos. Helena fechou os olhos. Obrigada a Deus por transformar o fogo em luz. O último plano da história é a imagem do jardim iluminado pela lua. As flores brancas se movem lentamente com o vento e no centro delas, o medalhão de Helena brilha como se guardasse o próprio sol. A câmera se afasta, mostrando a casa completa, viva, cheia de risadas e de amor, e a voz suave de Helena ecoa: se o fogo um dia tocar sua vida, não fuja dele. O fogo que vem de Deus não destrói, ele purifica. E nas cinzas, você vai encontrar o amor que nunca se apaga. A tela escurece e a melodia final da caixinha toca pela última vez. Mas antes de o vídeo acabar, me conta aqui nos comentários. Você acredita que o amor é capaz de transformar até as maiores dores em bênção? Deixa o like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história com alguém que precisa de luz. Porque o fogo pode até destruir, mas o amor sempre reconstrói.